Olá, aluno. Hoje eu gostaria de conversar com vocês que estão fazendo o curso de Assembly na escola. Estão surgindo algumas dúvidas dos alunos e sobre um tema, inclusive, que o professor Jorge já tinha adiantado que seria debatido num vídeo posterior, que é justamente sobre as linkages conventions. Se você ainda não faz o curso de Assembly, dê uma olhadinha no site da escola, tem um curso bastante completo que você pode estar fazendo. Então essa é a agenda do nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre registradores de uso geral, que é um tema que tem gerado algumas dúvidas dos nossos alunos. E aqui nós vamos separar bem os registradores de uso geral da arquitetura x86 e da arquitetura S390 ou Z-Series. Vamos falar sobre as linkaging conventions, tá? Explicando os conceitos. E para que a gente entenda esses conceitos, a gente precisa entender também o conceito de save area. Então nós vamos falar sobre isso. E por fim, nós vamos mostrar duas implementações das linkaging conventions. Uma é aquela que já está apresentada lá no curso e uma outra implementação. O que são os registradores de uso geral? São unidades de armazenamento temporário. Estão localizados dentro do processador. Por isso, eles são muito rápidos e muito caros. Portanto, eles são bastante escassos. Nós estamos falando aí na casa de alguns bytes de armazenamento. Tá? Então, o que a gente vai guardar? Basicamente, os endereços das instruções, os dados que vão ser manipulados, os resultados desses dados. Eles podem ser usados por programas, pelos compiladores, pelo sistema operacional, para diversas finalidades. Como eu falei, são muito rápidos porque eles são integrados ao processador. E são usados para operações aritméticas, lógicas, movimentação de dados para chamada de funções. E eles vão variar um pouco em termos de nome e quantidade, dependendo da arquitetura que nós estamos falando. Tá? Falando da arquitetura x86, que é essa que você tem no seu computador na sua casa, ele tem uma certa característica. E se nós estivermos falando da arquitetura alta, dos mainframes, ele tem uma outra característica. Nós vamos falar isso aqui de forma bastante clara, para que fique bem claro para você. Então, esses registradores podem armazenar tanto valores, quanto endereços de memórias, quanto instruções. Os registradores de uso geral na arquitetura x86, eles têm nomes específicos. Então, o EAX, que é o acumulador, o EBX de base, o registrador base, o ECX de contador e o EDX de dados. Esses registradores, eles têm 16 bits. E eu posso me referir apenas aos 8 primeiros bits ou aos 8 bits superiores, bits low ou high. Então, se eu quiser me referir aos bits inferiores, de 0 a 7, os 8 primeiros bits, eu vou utilizar AL como nome do meu registrador. Se eu quiser utilizar os 8 últimos bits desse meu registrador, eu vou utilizar o nome AH. Então, L de low e H de high. E eu vou ter essa mesma separação para os acumuladores, para o base, para o contadores e data. Então eu vou trazer aqui um exemplo bem simples, um trechinho de código muito pequeno para ilustrar essa questão dos registradores para a plataforma x86, essa que você tem na sua casa. Tá? Então eu tenho a primeira instrução, eu vou dar um move do valor 5, do inteiro 5, do número 5, para o meu registrador EAX. Ou seja, eu vou guardar nos 16 bits do meu registrador EAX o valor 5, o inteiro 5. Na segunda linha, eu vou dar um move, eu vou mover o valor 3, o valor inteiro 3, para o meu registrador EBX. Ou seja, no meu registrador EBX, nos 16 bits do meu registrador EBX, eu vou armazenar o valor inteiro 3. Na terceira e última linha desse trecho do programa, eu vou fazer um ADD, eu vou adicionar o conteúdo, o valor que está armazenado em EBX com o valor que está armazenado em EAX e guardar o resultado no próprio registrador EAX. Então, basicamente, é dessa forma que eu referencio os meus registradores dentro da arquitetura x86. Já os registradores na arquitetura S390 ou Z-Series, que são os mainframes, temos 16 registradores de uso geral. E veja que interessante, os registradores não têm nomes específicos, eles são genéricos, eles vão do registrador 0 ao registrador 15. Nos programas da escola, vocês vão reparar que eles são referenciados como registrador de R0
até R15, devido a um mnemônico que foi declarado. Então, nesse trecho de código, eu estou fazendo uma equivalência. Onde eu colocar o R0, eu estou informando para o meu montador que equivale a 0. Onde ele encontrar R5, equivale a 5. Esse uso de mnemônico ele vai facilitar bastante a leitura e a compreensão dos programas. Então, o que é a Linkage Convention? É uma convenção que o sistema operacional, lá do S390 Z-Series, do meu mainframe, adotou que os registradores 0 e 1, 13, 14 e 15 são utilizados pelo sistema operacional para controle. E os demais registradores eu posso utilizar para fins da minha aplicação. Só que o que é importante frisar? Quando um programa recebe o controle, que pode ser de um outro programa ou do próprio sistema operacional, os registradores já estão preenchidos. Então eu preciso salvar o estado atual, eu preciso salvar o conteúdo atual desses registradores, para que quando eu devolva o controle para esse outro programa que me chamou, eu devolva com exatamente as mesmas informações que estavam guardadas lá. Eu vou destacar aqui para vocês 3 registradores aqui que vão ser importantes na Linkage Convention: o R13, o 14 e o 15. O R13 ele tem um endereço de memória para a área de trabalho, para a save area do programa atual. O R14 ele tem um endereço de memória para onde o programa atual deve desviar quando finalizar, ou seja, para a instrução onde eu vou devolver o controle. E o R15 tem um endereço de memória onde o programa foi carregado. Então, o sistema operacional carrega o programa num determinado espaço de memória e guarda o endereço em R15. Vamos falar um pouquinho sobre a save area. Então, a save area ela foi definida nos programas da escola como uma constante, poderia ser também como uma storage, como uma variável, de 18 full words e está sendo inicializada com valor 0. Um aluno mais atento poderia reparar, eu tenho 16 registradores que precisam ser salvos na minha save area e uma área de 18 full words. Isso é proposital, vamos já entender o porquê. Essa seria a representação da save area. Eu tenho os primeiros 4 bytes referentes à save area do chamador, ou seja, do programa que anteriormente estava sendo apontado pelo registrador R13. Do byte 4 ao 8, eu tenho a save area do próximo programa, se houver, então ela vai estar guardado o endereço da próxima save area. E dos bytes 8 a 72, eu tenho espaço para salvar os meus 16 registradores. Então, a Linkage Convention nos diz que nós temos que implementar regras do uso dos registradores e da save area, de forma que, quando eu recebo o controle, eu guarde as informações dos meus registradores e restaure essas informações antes de devolver para o programa chamador. Isso é para preservar esse conteúdo, para que não tenha nenhum problema de execução do meu programa ou do programa chamador. E isso acontece para todos os programas dentro do mainframe. É importantíssimo que todos eles sigam a Linkage Convention no que diz respeito ao uso de registradores e salvar os registradores e restaurar os registradores. Essa é a implementação da Linkage Convention disponível em todos os programas da escola. Eu trouxe aqui uma representação dos registradores de uso geral e da minha save area. A minha save area está armazenada em um determinado endereço. Eu trouxe aqui um endereço hipotético, F4BC A2. Já tenho armazenado aqui a save area do programa anterior, está armazenado em R13. Então agora nós vamos analisar linha a linha o que faz cada uma dessas instruções que implementam a Linkage Convention. A primeira linha, ela copia o conteúdo dos registradores de R14 a R12 na minha save area. Percebam que o registrador R13, que é o endereço do programa que me chamou, ficou de fora. Isso foi proposital. A próxima instrução, ele vai armazenar o endereço da save area, da minha save area, no registrador R15. Nesse momento, eu vou perder o conteúdo original do registrador R15. No entanto, reparem que ele já foi salvo na minha save area. Quando eu precisar devolver o controle para o programa que me chamou, eu consigo restaurar o conteúdo de R15 da forma como eu recebi. Pronto. O meu registrador R15 já contém o endereço de memória onde está a minha save area. A próxima instrução, ela vai copiar o conteúdo do registrador R13 para o endereço armazenado em R15 de deslocamento 4. Veja bem,
Qual endereço nós temos em R15? Nós temos o endereço da minha save area, ou seja, ele vai apontar para essa localização, para este endereço. Deslocamento 4, então ele vai salvar nessa posição o endereço que está armazenado em R13. Perceba que a leitura com o uso de mnemônicos, a compreensão dessa instrução ela é facilitada. Senão eu teria store 13, 4, 15. O que é realmente registrador? O que é realmente deslocamento? Poderia ficar confuso. Então, usando mnemônicos, fica muito claro aqui que eu tenho registrador 13, eu tenho deslocamento de 4. Então, o uso de mnemônicos para nomear os registradores facilita muito a leitura e compreensão. Mais um store, ele vai copiar o conteúdo agora de R15 para o endereço armazenado em R13, deslocamento 8. O que eu tenho armazenado em R13? O endereço de memória lá do programa que me chamou. Tá? Então eu vou guardar no espaço de memória do programa que me chamou o endereço da minha save area. Por fim, eu tenho um load register que vai copiar o conteúdo de R15 para o conteúdo R13. Agora eu tenho em R13 exatamente o mesmo valor que eu tenho em R15. Com isso, nós implementamos a primeira parte da Linkage Conventions, que é salvar todo o conteúdo dos meus registradores para que eu possa devolvê-los ao programa que me chamou com os mesmos conteúdos. A partir de agora eu começo a utilizar os registradores na minha rotina, certo de que quando eu for devolver eu consigo restaurá-los. E para restaurá-los, basta um comando. Nos programas da escola, nós utilizamos o comando return para retornar, para restaurar o conteúdo da save area para os registradores de R14 a R12. Essa, como eu falei para vocês, não é a única implementação. Podem existir outras implementações. Eu trouxe uma segunda implementação um pouco mais simples, mas que implementa exatamente a mesma funcionalidade. É o uso da instrução BACR, ou Branch and Stack. O que ele vai fazer essa instrução? Primeiro, ela vai salvar o estado atual do programa, registradores, PSW, etc., antes de transferir o controle para a nova rotina. E vai colocar isso na pilha de informações. E a instrução PR, o Program Return, vai fazer justamente a segunda parte da Linkage Convention que nós conversamos agora há pouco. Então essa seria a segunda implementação que nós temos hoje para Linkage Conventions, que seria utilizando o comando BACR e PR. Então BACR vai fazer toda essa implementação para a gente, de salvar o contexto, de salvar os registradores da nossa save area, e o Program Return, o PR, vai devolver os dados originais para os registradores e devolver o controle para o programa que me chamou. Então esse foi o nosso bate-papo sobre Linkage Conventions. Espero que tenha ficado claro para você que, embora exista diferença no quantitativo de registradores, na nomenclatura dos registradores, eles têm um uso muito similar. Eu guardo nele dados que eu estou trabalhando ali naquele momento, eu guardo endereços de memória, eu guardo endereços de instruções, e são muito ágeis porque eles estão dentro do processador. Espero que tenha ficado claro também para você a implementação da Linkage Conventions, por que eu tenho registradores com usos específicos definidos pelo sistema operacional, por que eu tenho que salvar o conteúdo dos registradores assim que eu recebo do sistema operacional o controle, e por que eu devo restaurá-los antes de eu devolver o controle para a rotina que me chamou. Espero que tenha ficado claro. Se ainda houver dúvidas, eu peço que você entre em contato com a escola. Aos sábados, nós temos um plantão de Gera Dúvidas, às 15 horas, todos os sábados. Sinta-se à vontade para participar, para tirar sua dúvida, para perguntar. Sempre tem uma equipe lá disposta a ajudar, muito capacitada. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.